Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Então vamos orar todos agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pela paz. Pedimos a direção do Senhor para este trabalho, que nós possamos ter a inspiração divina, que nada que dissermos aqui seja menos que a expressão da verdade, mas que tudo possa ser aquilo que cremos, aquilo que acreditamos ser correto e ser a verdade, Senhor. E nós pedimos perdão também pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e nós começaremos
no versículo 1 mesmo, não é? São Marcos, capítulo 7, começando com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, aqueles que gostam de acompanhar a leitura, não é? Nós queremos lembrar que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30. E também nós temos o tabernáculo na cidade de Campinas, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os cultos ali são todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E nós gostaríamos também de lembrar aos irmãos que, quando estiverem assistindo o vídeo, não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também, se você não for inscrito, inscreva-se neste canal, não é? Para que então a plataforma possa impulsionar cada vez mais as nossas publicações e assim irmos alcançando mais pessoas, mais irmãos que gostam da palavra, que creem na palavra de Deus, não é? E você pode também ativar o sininho de notificações e aí toda a publicação irá para o seu dispositivo móvel ou para o seu PC, no seu e-mail, não é? Então você ativando as notificações, você sempre receberá. E também deixe aqui embaixo no comentário o seu pedido de oração. Caso você tenha uma necessidade e precise das nossas orações, nós estaremos prontos à disposição para orarmos, para suplicarmos ao Senhor nosso Deus em favor de cada pessoa necessitada, não é? Nós temos aqui também 3 grupos de WhatsApp, onde nós publicamos também toda a publicação deste canal. Então, se você sentir desejo de participar de um desses grupos, ser participante do grupo, então você pode fazer o seu pedido aí nos comentários, ou então você pode usar o próprio número que está aí e solicitar, e será um prazer para nós tê-lo também como participante de um dos nossos grupos, não é? E agora, dito todas estas coisas, essas notas que são necessárias também, não é? Então agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme foi anunciado em São Marcos capítulo 7, e começaremos com o versículo 1. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Bom, vamos até aqui, até o 7, não é? Depois, se você desejar, você pode continuar lendo mais versículos aqui, porque a nossa programação tem um tempo especificado, então nós lemos até o versículo 7.
E agora nós vamos aqui para a leitura da mensagem, não é? Que é sua vida digna do Evangelho, que está em estudo, e nós estamos parados no parágrafo 191. Então nós vamos ler daqui em diante agora e meditarmos juntos nesta mensagem. 191. Apesar deles serem membros de igreja, mas aquilo não é digno do Evangelho, sem dúvida que não. O Evangelho, Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. E quando você nega seguir os que creem, como pode você ter uma vida? Não importa. Pode que você nunca diga um palavrão, você pode guardar todos os 10 mandamentos, aquilo não terá coisa alguma a ver com isso. Isso ainda continua a não ser digna do Evangelho. Vejam, isso não poderia ser. Aqueles sacerdotes guardavam aquilo e continuavam ainda não ser dignos ou digna. Ele disse: vós tendes por pai o diabo. Quem poderia colocar o dedo em um daqueles homens? Com uma marca de culpa, eles eram apedrejados sem misericórdia. Então, os sacerdotes tinham que ter uma vida extremamente correta à vista da sociedade judaica, não é? Porque senão eles seriam apedrejados. Suas famílias tinham que ser impecáveis, as vidas desses sacerdotes tinham que ser impecáveis também. Então ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano qualquer poderia acusá-los de qualquer coisa. Aí ele continua aqui: homens santos, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Quando o Evangelho veio, mesmo que eles chamem a si mesmos de cristãos, eles gostam de estar agarrados em seus credos. Seus credos. Os credos se instituem e realizam os pensamentos das pessoas modernas destes dias. Então nós podemos entender aqui que a questão são os credos, porque são tradições humanas, são costumes, são doutrinas e são caminhos, não é? Então, na verdade, porque se a pessoa guarda os 10 mandamentos, ele é uma pessoa plenamente santa, não é mesmo? Se não fala palavrões, se não deixa de pagar as suas dívidas, enfim, é uma pessoa completamente perfeita aos olhos humanos. Mas o problema é que, sendo assim, ou seja, em sendo assim, eles continuavam preservando seus credos. Então a questão está nos credos, não é? É muito bom a gente observar essas coisas. Então, aqui ele diz: são os pensamentos das pessoas modernas destes dias. E um homem que vai ser um sucesso neste dia tem que ir com o curso moderno do pensamento. Deixe-me dizer isto bem claro, vem, um homem, se você vai ser um sucesso, você tem que estar com o pensamento moderno deste dia. Isto, bom, tem uma reticência aqui, eu aproveito para fazer uma pausa, né? Então nós vamos observando, não que nós, quando a gente era garoto, ia na escola, nós éramos crianças, né? Eu acredito que qualquer um se lembra disso, tinha as nossas cartilhas, e em uma das lições
da nossa cartilha, tinha aquele episódio da raposa e as uvas. Você lembra disso, né? A raposa e as uvas. E a raposa queria apanhar aquelas uvas, mas ela não as conseguia apanhar por estarem muito altas, fora do seu alcance. Então ela pelejava e não conseguia, e ela saía, e tem um adágio que diz: quem desdenha, quer comprar. Então ela saía desdenhando as uvas e dizendo: elas estavam verdes, ou elas estão verdes, as uvas estão verdes, né? Então, vamos aplicar isso para nós agora aqui. Ele está dizendo aqui: se você quer ser um homem de sucesso, você tem que estar com o pensamento moderno deste dia. Então aí você precisa tomar cuidado, eu preciso, né? Tomar cuidado para nós não nos colocarmos na mesma posição da raposa. E dizer assim: esses sucessos são como as uvas que estavam verdes. Isso não é de Deus. E porque o ego do ser humano, todo ser humano, através do seu ego, quer ter sucesso, sim. Essa é a verdade. Quer fazer sucesso, nós queremos fazer sucessos na igreja, no trabalho, na sociedade. Onde quer que seja, o nosso ego fica satisfeito com o sucesso. Mas isto aí, então, o profeta está mostrando para nós que é contrário ao que Deus faz. Quando você está ao lado de Deus, o sucesso passa longe de você. É a realidade que ele está mostrando para nós aqui, não é? Não é que nós somos a raposa, não. É que o profeta de Deus está dizendo que estar andando com Deus e ser um homem ou mulher de sucesso, as duas coisas não andam juntas, não combinam. Então vamos aqui, né? Eles vão e dizem: não é ele um encanto? Por que muitas vezes muitas pessoas abandonam o evangelho, abandonam a fé, às vezes cantores, né? E outros tipos de pessoas abandonam a sua fé para poderem alcançar o sucesso, não é? Nós temos casos de cantores evangélicos que começaram a cantar músicas profanas para alcançarem o sucesso, não é? Bom, vamos aqui. Não é ele maravilhoso? Então, esse aqui não é Jesus, não, que ele está falando. As pessoas dizem: não é ele um encanto? Voltando aqui um pouquinho, não é ele um encanto? Não é ele maravilhoso? Ele simplesmente pode permanecer lá tão ereto, e ele nunca fica conosco mais de 15 minutos, e nosso pastor nem sempre nos repreende a respeito destas coisas. Que vergonha para esse pastor! Então, aqui ele está fazendo uma comparação, um quadro, que fosse um pregador, não é? Ou um cantor que viesse na igreja. Nem está se referindo a músicas profanas, a ambientes profanos como salões de danças e coisas assim, ou shows, não é? Ele nem está falando sobre isso, ele está falando da igreja mesmo. Vem alguém ali famoso, cantor famoso, pregador famoso, que já fez muito sucesso, né? E as pessoas ficam agitadas ao redor ali daquela pessoa, às vezes querendo pegar um autógrafo, qualquer coisa assim. É bom nós observarmos estas coisas, não é? Então, aí ele diz assim: nosso pastor nem nos repreende a respeito dessas coisas. Aí ele continua aqui: que vergonha para esse pastor! Qualquer homem que pode se pôr de pé no púlpito
e ver os pecados destes dias, e não chamar a algo errado com esse homem. Ele não é digno do evangelho que alega estar pregando. Isto é certo. Agora eu faço uma outra pausa aqui. Isto é certo. E nós estamos vivendo em um dia terrível. Porque se o pastor repreender a ovelha, ela sai da igreja e não volta mais. E ela vai procurar um outro grupo onde ela possa, aquela ovelha, né, aquela pessoa, possa estar ali sem ser repreendida. Quer dizer, é quase uma situação sem saída, não é? Porque se você não repreende, você está fora do seu posto de dever, o pastor, não é? Ele estaria fora do seu posto de dever. Se você repreende, as ovelhas não aceitam a repreensão e saem do seu grupo e vão procurar outro grupo onde elas possam ser bajuladas, onde elas possam ser recebidas com muita pompa e nada de repreensão, né? É só sorrisos e bater nas costas, tapinhas nas costas e assim sucessivamente. Essa é a situação em que nós vivemos nos dias atuais, né? Agora, isto é certo. Então, em fazer tais coisas, eles fazem para si mesmos desculpas, dizendo: agora veja minha congregação. Um homem de uma certa grande igreja veio aqui há não muito tempo atrás e ele estava escrevendo uma tese e ele disse: estou escrevendo sobre cura divina. Disse: irmão Brana, nós gostaríamos de ter a você em nossa denominação, uma das maiores, né, aqui abre aspas, uma das maiores denominações, uma das maiores na nação, isso no seu dia lá, não é? Ou do mundo. E ele disse: nós gostaríamos de você nesta denominação. Ele estava aqui em Jeffersonville, mas disse: eu vim para encontrar algo sobre esta cura divina. Ele disse: há somente uma falta que minha igreja realmente encontrou. Vê, ele disse: você está associado ao redor de muitos pentecostais. Então deu para entender que essa grande denominação não era pentecostal, não é? Porque o irmão lá, o emissário, reprovou essa situação, porque o profeta irmão Brana vivia junto com os pentecostais. Bom, eu disse: bem, agora você sabe, isto é certo. Eu disse: isto é verdade. Você sabe, eu sempre quis uma oportunidade para me afastar deles. Eu disse: eu lhe digo uma coisa, eu irei à sua cidade e você faça com que sua igreja me patrocine. Porque quem já leu praticamente todas as mensagens em português do profeta William Branham sabe que ele não era sectário. Ele não tinha diferenças entre igrejas e igrejas, não é? Se é o irmão que estava ali, ele tratava com as pessoas. Se o irmão estava ali e ele era um cristão, não importa a placa da sua denominação, ele nunca fez caso dessas coisas, né? Mas então ele disse: bom, então vamos fazer o seguinte, irmão, eu irei na sua cidade, farei a campanha de cura divina, com certeza muitos serão curados, mas desde que a sua igreja então patrocine, pague as despesas, tudo ali, e eu vou lá e faço o trabalho, né? Disse ele, eles não
Eu disse, isso foi o que eu pensei. Bom, pelo menos aqui ele não tinha respondido nada ainda, mas eu acredito que sim, que ele já tinha falado, né? Isso foi o que eu pensei. Isto que eu pensei, disse, vê você, minha denominação não suportaria aquilo. Estas são as mesmas desculpas, como eu me casei, eu comprei uma junta de boi, não me importa quantos graus de doutorado você possua e o quanto você é olhado pela sua denominação, este tipo de ministério não é digno do Evangelho, que está escrito nesse livro, Bíblia, né? Isso é correto. Então, ele disse, é a mesma desculpa. Eles não o chamariam, porque eles não iam concordar, certamente, com tudo que o profeta William Branham fazia, né? Então, eles não o chamariam por esse motivo. Continuando no 195. Qualquer membro de igreja que se coloca ao lado de tal coisa como aquela e chama-se a si mesmo de cristão e vai lá fora e vive e as mulheres cortando seus cabelos e usando roupas que a Bíblia diz que elas não usam, a Bíblia diz para elas não usarem, homens comportando da maneira que estão fazendo agora, com forma de santidade, bebendo e fumando charutos e se casando várias vezes e se tornando diáconos da igreja e até mesmo pastores e assim sucessivamente, e as pessoas que colocam tais como aquele tipo de vida não é digno do Evangelho. Pronto. Você sabe por que as pessoas não gostavam e ainda não gostam da mensagem do profeta de Deus, William Branham? Por causa dessas coisas. Ele reprovava esse tipo de coisas, não é? Que aconteciam nas igrejas, e aí muitas delas não aceitavam. É claro que existiam aqueles que aceitavam, não é? Que gostavam da palavra, que gostavam da mensagem, como você, eu acredito que estou falando a pessoas que gostam dessa mensagem, que diz amém a estas coisas, não é? Mas geralmente a maioria não gosta, então é bom que nós não nos esqueçamos disso. Se queremos ser pessoas de sucesso, temos que nos apartar de Deus, não é? Bom, vamos para o 196 aqui. E uma mulher que vai e pega o telefone e começa a tagarelar e agitar a igreja e coisas como estas, aquela não é uma vida digna do Evangelho que estamos tentando apresentar. Qualquer pessoa que rompe com uma igreja e começa a contender entre as pessoas e coisas como estas, não é digno do Evangelho que pregamos. Isso aqui também é outra coisa séria. Eu ouvi um certo pregador que prega muito bem, ele não é da mensagem. Ele prega muito bem, não é? Ele é muito letrado, e ele disse uma coisa que o profeta acaba de dizer aqui também. Ele disse assim: a única coisa que justificaria você deixar a sua igreja, esse pregador não é da mensagem, hein? Não é? Mas é um pregador que prega muito bem, ele fala corretamente. Ele disse: a única coisa que justificaria você deixar a sua igreja é se a sua igreja não estiver alinhada com a Bíblia. Tá vendo? Né? Então, nós ficamos pensando nisso. Agora o profeta disse a mesma coisa aqui, ó. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, não é? Quer ver? Qualquer pessoa que rompe com uma igreja
e começa a contender entre as pessoas. E coisas como estas não é digno do evangelho que pregamos. Isto é exatamente uma forma de santidade negando o poder daquilo. O poder de Deus que te guarda de tais coisas. Então, usando a palavra do profeta de Deus e a palavra desse outro irmão pregador, não é? Sério, honesto também, não é? Então ele diz isto. Quer dizer, se a sua igreja está alinhada com a Bíblia, não tem nada que justifique você sair de lá e ir para outra. Eu não estou falando a pessoas que mudam de cidade e vão para outros lugares, é diferente. Mas você sair de perto da sua casa, a igreja está ali a poucos metros da sua casa e vai-se para um outro lugar por algum outro motivo, menos que seja aquela igreja está saindo fora do alinhamento da Bíblia, você não está vivendo uma vida digna do evangelho que pregamos. Palavras de William Branham, é sua vida digna do evangelho, parágrafo 196. Você pode confirmar na sua Bíblia, na sua mensagem aí. Observem agora, eles não fazem isto, eles simplesmente não o fazem. Eles têm a desculpa de que sua igreja não crê nisto. Mas Jesus diria ao homem nesta noite, falando em seu coração, e diria: eu desejo que você pregue o evangelho completo. Minha igreja não suporta isso, Senhor. Tu me perdoas? Se quiseres, eu tenho um bom ofício, tu sabes, eu sou o pastor de uma das maiores igrejas nesta cidade. Isso aqui ele está falando em hipótese, né? Eu sou o pastor de uma das maiores igrejas aqui da cidade. Senhor, nós louvamos o teu nome lá embaixo. Sim, Senhor, lógico que o fazemos. Eu não posso fazer isto. A mesma desculpa, a mesma coisa, então eles não vêm à festa espiritual. Esse vem não é vem de ver, não. É vem de vir, não é? Então eles não vêm à festa espiritual de sua promessa, a palavra vindicada. Porque aí então tem que se esquecer da Bíblia, né? Tem que se deixar as escrituras de um lado, porque a Bíblia disse que viria um tempo de chamamento da noiva gentia através das escrituras que você já conhece, todos já conhecemos, não é? Malaquias 4, Lucas 17:30, São Mateus 16:17, não é? Apocalipse 10:7, Apocalipse 3:14, isso aí. Mas vamos mais um pouquinho então. Não disse Jesus que onde estivesse o corpo, aí se ajuntariam as águias? Quer dizer, ele não formulou a pergunta ainda, mas tem uma vírgula. Agora, não falcões. O falcão é parecido. O profeta chegou a dizer que o falcão é um primo da águia, um primo menor da águia. Ele é parecido com a águia, mas ele não é águia. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Não falcões, águias. Onde está a imundície e o cadáver, então os falcões se ajuntam. Isso aqui é terrivelmente pesado, não é? Os falcões, eu vou ler de novo, não é? Aqui eu vou reler. Onde está a imundície e o cadáver, quer dizer, onde estão as coisas, os defeitos das pessoas, as coisas podres, as más condutas das pessoas, que dá bastante assunto, não é? Que dá bastante ibope, é lá que os falcões se ajuntam. As águias não. As águias se ajuntarão no corpo que é a palavra, né?
Então, vou continuar aqui. Onde está a imundície e o cadáver, então os falcões se ajuntam. Mas onde a carne fresca e limpa está, as águias se ajuntarão. Vem? Então, as águias gostam do alimento sadio, saudável. E não tem outro alimento saudável a não ser a palavra, tem um detalhe ainda, a palavra fresca de Deus. A palavra nova, sadia, né? Porque se você disser, mas toda palavra não é sadia? Sim, toda palavra escrita é sadia, mas vamos fazer uma comparação aqui. A palavra de Moisés era uma palavra fresca, sadia? Era. O que ele pregava? Que o povo deveria sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Essa palavra de Moisés serviria para o dia de Noé? Não, absolutamente não serviria, porque para Noé não foi dito isto. Ele não deveria pregar que o povo seria salvo através de atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Para Noé veio uma outra palavra fresca, sadia. Ele deveria construir uma arca, porque viria o dilúvio e destruiria a terra. Quando veio Jesus, a palavra de Moisés serviria? Não. Era outra mensagem para Jesus, não é? Jesus pregou uma outra mensagem, nem a mensagem de Noé ele pregou, mas ele disse que nos últimos dias seria como os dias de Noé. Mas a mensagem de Jesus era uma outra mensagem. Ninguém precisava construir arca, ninguém precisava atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Era outra mensagem. Então, quando fala aqui, as águias se ajuntarão na palavra fresca, na palavra sadia, é a palavra especificamente enviada para aquele determinado dia. E essa palavra aqui é a palavra que foi enviada para o nosso dia. Se você não quer crer isso, não tem nenhum problema, o problema é só vosso, é só seu. Mas essa é a verdade, né? Então eu vou fechar o parágrafo aqui, porque já está dando a hora ali. Vem, certamente, onde a palavra, a comida de águia, deixa eu ver aqui uma coisa, eu pensei que era A com H, mas que é de existe, né? Mas não é. Onde a palavra, a comida de águias, elas se ajuntarão. Então as águias se ajuntarão na comida fresca do dia, na mensagem especificamente enviada para aquele determinado dia. E a comida que nós temos hoje para o nosso dia é a mensagem de William Branham, profeta de Deus. Eu sei que muitos não vão aceitar, mas isso não importa se vão aceitar ou não. O que importa para cada um de nós é a verdade, né? E nós vamos parando por aqui agora, no parágrafo 198, e o Senhor permitindo, continuaremos do 199. E agora nós teremos uma palavra de oração. Vamos orar, não é? Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos recebido essa palavra, Senhor. Na verdade, nenhum de nós é digno, mas o Senhor quis assim. A eleição, a predestinação, fez isso por nós, de nós recebermos a mensagem que nos foi enviada, a comida fresca, o alimento sadio para esta hora em que nós estamos vivendo, e nós agradecemos por esta bênção, agradecemos por cada irmão que está dizendo amém à palavra, espalhado por todas as partes, por aí onde se acompanha este canal. Eu peço a bênção, a cura divina, a saúde para cada um. Eu peço a bênção para os lares, para os pais de família que precisam de emprego para dar o pão de cada dia para os seus filhos, para as igrejas, para os pastores, para os crentes
de um modo geral, para aqueles que estão hospitalizados, nós pedimos misericórdia, que o Senhor dê ânimo, dê coragem, dê força para cada um vencer, resistir e vencer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Este programa é publicado através desta plataforma do YouTube, através do canal A Mensagem do Sétimo Anjo, e o nome do nosso programa também é o mesmo, A Mensagem do Sétimo Anjo. Todos os dias, com a graça de Deus, no horário das 18 horas, você tem essa programação publicada aí se você já é inscrito, já ativou o sininho das notificações, você recebe a comunicação da publicação. Se você está inscrito no canal do WhatsApp, também você recebe. E Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.